E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Revalida. Aprovados. Doutor Bruno Rocha. Vamos conversar com ele aqui, falar sobre a experiência dele com a aprovação, saber as estratégias que ele utilizou, como foi que ele conseguiu esse grande mistério da aprovação no Revalida. Vamos ver aqui. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos que estão aí assistindo e escutando. Um prazer enorme estar nesse momento agora com vocês, finalmente podendo comemorar essa aprovação. Maravilha. Para que a gente possa iniciar a nossa entrevista, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua história, falar onde você se formou, seu nome, tudo um pouquinho desse começo e como foi que você me conheceu. Beleza. Bom, meu nome é Bruno Rocha, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Brasília, mas vivi a minha vida inteira em Minas Gerais. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para a Argentina estudar medicina, me formei na Universidade Nacional de Rosário. A partir do momento que eu estava no 5º ano, mais ou menos, 2020, eu conheci os grupos do Rafael. Inicialmente era o grupo no WhatsApp, uma amiga me adicionou no grupo, aí entrei em contato com você. Aí depois passou para o Telegram, depois começou as lives, e eu continuei acompanhando. Aí eu fiz meu primeiro Revalida agora em 2022.2, e graças a Deus aí tive essa aprovação. Você então no começo, para a prova teórica, você só me acompanhou pelas lives, só me conhecia pelas lives, então? Exatamente, eu só acompanhei pelas lives. Eu tinha algumas amigas que compraram o curso, sempre falou muito bem, o curso da prova teórica, mas eu só acompanhei mesmo pelas lives. Agora me conta, falando um pouquinho sobre a sua preparação para a prova teórica, porque é muito importante para a gente. Como foi que você se preparou? Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a próxima prova teórica? Certo. Eu acho que, como eu sempre acompanhei as lives, eu assistia todas as lives, todos os dias, eu sempre vi que o importante, o necessário, era acompanhar através... O estudante tinha que ser direcionado às questões. Então, conhecer o padrão de perguntas que era realizado pelo INEP, praticar muitas vezes a mesma prova, estar sempre em contato com as questões e com os materiais teóricos, me ajudou muito durante a preparação. Eu tinha uma meta onde eu estudava pelo menos 3 temas por dia, e no final de semana eu sempre fazia uma prova inteira do INEP. Então, durante aproximadamente 4 meses, que foi o tempo que eu demorei para me preparar, eu fazia sempre essa mesma estratégia. Se eu tinha alguma dificuldade no tema, eu recorria a algum material rápido, não ficava muito fazendo resumos, não ficava criando muito material teórico, porque isso eu já tinha preparado durante a faculdade. Então, tinha que ser mais direcionado à minha dúvida pontual mesmo. Entendi. E para a prova a desenvolver, né, que é a prova escrita, na parte lá das questões abertas, eu preparei mesmo, eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava muito nessa época, eu fazia plantões, eu comecei mesmo a fazer a parte de, pegava uma questão e tentava resolver. Depois conferia com o gabarito e via se estava indo bem ou não. Não tive muito tempo para me preparar para essa parte. Entendi. Deixa eu te fazer algumas perguntas, vou aproveitar, porque tem muitas pessoas me perguntam muitas coisas, e eu falo da minha opinião, das coisas que eu já vejo, de outros alunos que fizeram também. Então, vou fazer algumas perguntas aqui para você que me fazem. Primeira pergunta, a galera sempre pergunta em relação à questão da quantidade de coisas que deve estudar. Porque quando a gente vai pesquisar sobre o Revalida, sempre tem muitos cursos e cada um que fala o seu método diferente. E você falou que você fazia um estudo mais pontual. Agora eu estou assim, estudando para fazer a residência, pretendo no próximo ano ou no outro passar na residência, estou me preparando devagarinho, né? O cara vai trabalhando e agora a preparação. Você vai entender isso agora, você vai começar a dar plantão agora em UPA e UBS, você vai entender que a gente quer, no começo o cara fica meio atarefado, um monte de coisa. Mas aí, quando você se prepara para a residência, é diferente. Tem muito mais coisa para você estudar, fator de risco e tal. Na sua preparação para o Revalida, qual parte do assunto você enfocou mais? Porque a gente sabe que tem uma parte que eles perguntam e outra parte que eles não perguntam. O que você diria assim? Você que vai estudar para o Revalida, o que você deve estudar e o que não estudar na hora de fazer a prova teórica? Então, quando eu estava durante a faculdade, eu tive contato com esses materiais teóricos que era basicamente direcionado para a residência. Vamos dizer, um tema que é um tema basicamente simples e fácil, que é cobrado de uma maneira bem direta no Revalida. Às vezes, para a prova de residência, é explorado de uma maneira imensurável. Então, quando eu estava durante a faculdade, eu tive contato com esses materiais e eu pensava assim que era algo que eu nunca conseguiria chegar para um Revalida. Eu pensava que era uma coisa com muita dimensão e onde eu não teria tanto alcance, estaria fora dos meus planejamentos em relação ao tempo.
Aí eu assisti a sua maratona. Acho que o segundo vídeo você falava assim que mostrava lá as questões que justamente era diagnóstico e tratamento que a gente tinha que saber. Então eu fui me baseando por isso, fui vendo que realmente repetia esse padrão de diagnóstico, de tratamento. Então eu comecei a focar nas questões, comecei a fazer as provas mais antigas, as provas mais recentes, e eu via que era basicamente repetiam a mesma estrutura e a quantidade de informações que você precisava saber de maneira diferente. Então eu comecei a estudar baseado nisso. Então, se fosse para focar tanto, eu acho que se fosse para voltar no tempo, eu daria essa dica para mim novamente. Foque mais no diagnóstico e nas condutas, que você vai começar a ter um entendimento maior e ter um maior aproveitamento em menor quantidade de tempo. Porque não é sobre ser um bom médico, é sobre conseguir as ferramentas para aprovar essa prova, né? Então, é justamente essas dicas que eu daria. Durante a minha preparação para a primeira fase, eu tive contato com o pessoal que já tinha feito o edital anterior e estava preparando para a segunda fase. Então, durante o dia eu estudava para a prova teórica e durante a noite a gente treinava checklists da segunda fase. Então, foi assim, algo que já me deu um direcionamento muito grande também na hora de me preparar. Entendi. Outra coisa que me perguntam direto também é assim, porque quando o cara começa a fazer questão, pegar provas anteriores e fazer, as pessoas geralmente elas se frustram muito, porque começam ali, nota baixa, tal, no começo, e depois ele vai melhorando. Quando você começou a resolver as provas de Revalida, qual era mais ou menos a média que você tirava e como foi, quanto tempo você desenvolveu e quando você foi fazer a prova, quanto tempo que você estava tirando mais ou menos quando você fazia uma prova? Porque você falou que no final de semana você resolvia uma prova na íntegra. Então, como eram as suas médias no começo, no desenvolvimento e no final, quando você foi fazer a prova? Então, nunca variou muito. Sempre foi mais ou menos o mesmo padrão, sabe? Eu comecei com 73, aí depois eu fui aumentando. No final, tipo assim, a nota maior que eu tirei foi 87. Foi mais ou menos entre 70% a 80% da prova que eu tirava durante esse treinamento. Só que variava muito a quantidade de questões que tinha, por exemplo, nos anos anteriores era um pouquinho mais, depois já tinha um pouquinho menos de quantidade, e às vezes abordava um tema de maneira desatualizada, então eu errava por causa disso. Então, assim, foi uma preparação assim, que eu acho que foi bem constante. Não teve uma prova onde eu tirei, não sei, 50, 40, onde eu fiquei preocupado, mas, assim, foi uma coisa que eu consegui ver desde o início que eu estava bem orientado em relação à quantidade teórica que eu tinha me preparado. Mas sempre foi isso, não variava muito essa margem, não. Isso é importante porque uma coisa que eu sempre falo lá, quando eu entrevisto e quando eu converso com os alunos ninguém é gênio. Ninguém chega lá acertando tudo, sabendo tudo, e não é esse padrão que a gente busca quando a gente estuda para Revalida. O importante é aprovar, não é chegar lá e, não, eu estou acertando 90% das questões. Não, você acerta 70%, 80%, 75%, o cara pode fazer uma boa prova, não quer dizer que o cara não vai conseguir aprovar. Agora, se a pessoa está tirando 50%, 40%, é porque ele ainda não entendeu como é que deve estudar. Porque uma pessoa que chega para mim e diz assim, Rafael, geralmente o cara chega para mim depois que faz a prova e não consegue aprovar e chega, Rafael, só faltou 5 pontos. Aí eu digo, é porque o cara não entendeu como é que tem que estudar. Porque geralmente quando o cara entende, é muito repetitivo, as questões são muito parecidas, né? Lógico, muda uma coisinha ou outra, atualiza uma coisinha ou outra, mas é muito parecido em tudo. Quando você foi fazer... Pode falar. Eu tive a sensação que eu estava tendo um déjà vu, fazendo a prova no dia da prova mesmo. Eu estava tendo um déjà vu, porque era basicamente tudo que eu tinha estudado, escrito de uma maneira diferente, sabe? Não tive tanta dificuldade em relação a falar, meu Deus, estou muito inseguro porque é algo novo, tem um fator surpresa aqui. Não, era basicamente as mesmas perguntas, feitas de uma maneira diferente. Agora me fala. Aí, beleza, você aprovou na prova teórica, feliz, maravilha, tudo tranquilo, foi para a prova prática. A prova prática não tem nada a ver com a forma de se preparar para a prova teórica. E você falou que já estava se preparando com um grupo de amigos, estava estudando. Quando você começou a sua preparação, agora você já tinha aprovado. Porque antes, quando o cara faz as coisas quando está na teórica, faz mais ou menos, né? Não é a preparação mesmo. Quando você passou, como foi que você começou a se preparar e o que foi que você fez? Então, quando a gente, realmente, igual você falou, quando a gente não está na fase ainda correspondente, na segunda fase, onde a gente tem que falar, não, é agora que eu preciso me preparar bem, você vai pegando tudo mais ou menos como se fosse uma estrutura, uma organização, mas você não leva aquilo a sério, você sempre fica aquela coisa, não, eu tenho que focar na primeira fase. Quando eu passei, no dia seguinte, eu já falei, vou fechar o curso com o Rafael. Liguei para o meu amigo, o Heitor, falei, Heitor, vamos fazer o curso Rafael, tenho boas referências, alguns amigos que fizeram já foram aprovados. Então, nesse momento, eu falei, primeira coisa, vou fazer o curso do Rafael. Eu queria não somente uma preparação
sobre o esqueleto, sobre a estrutura, mas também uma experiência prática. Então, foi onde eu estava no meu auge do trabalho na Argentina, estava trabalhando muito, com uma rotina muito puxada. Isso eu fiquei, tipo, e agora o que eu faço? Eu tomei a decisão de, não, eu vou sair dos meus trabalhos, vou embora para o Brasil, vou me dedicar ao Revalida, depois, se eu precisar, eu volto e continuo trabalhando. Foi justamente esse planejamento que foi o decisivo para a minha aprovação, sabe? Foi já saber quais os passos eu seguiria. Então, continuei trabalhando por mais ou menos uns 15 a 20 dias, já voltei para o Brasil e comecei a me dedicar exclusivamente para o Revalida. Nesse momento, eu não tinha um grupo fixo de pessoas com quem eu treinava, então eu treinava com diversas pessoas, e foi uma coisa que me ajudou muito, ver onde as pessoas estavam errando, ver onde as pessoas estavam acertando, e a gente vai construindo um vocabulário, um esqueleto mais rico em relação a isso, a gente vê onde onde tem acertos e erros. Depois desse momento, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a praticar checklist, e o que eu mais, nesse primeiro momento, priorizei foi ter um esqueleto bem organizado. O meu problema nesse primeiro momento, até fazer o curso com você, era em relação ao tempo. Não sei se você lembra, mas eu sempre falava, Rafael, não dá tempo, minha anamnese é 6 minutos, eu não vou conseguir, não dá tempo. E justamente, da maneira que eu estava organizando e arquitetando, eu queria fazer todas as perguntas na velocidade, como se eu tivesse em uma consulta da vida real. Mas não é isso, é uma prova, tem um esqueleto, tem uma estrutura, tem um tempo. Então, eu comecei a observar que eu precisava entrar um pouco, me adaptar um pouco mais, assim como eu me adaptei na primeira fase, para a segunda fase do Revalida. Foi o decisivo curso que eu fiz com você, onde eu tenho aprendo muito com a experiência do outro. Então, eu comecei a observar que realmente era possível, e comecei nessa questão da preparação, comecei a me desenvolver um pouco mais em relação ao tempo, e comecei a praticar cada vez mais e mais, até chegar o dia que eu fui fazer o curso com vocês. Entendi. Agora, uma característica que você tem, quem está assistindo está percebendo, você fala muito rápido já. Você já tem a fala rápida. Então, o método para você foi... Você foi o aluno que falou mais rápido que eu já ensinei. Não teve ninguém que falou tão rápido o checklist quanto você, lá no curso. E eu achava isso muito interessante. Lembra que uma das coisas que a gente falava sempre é cuidado, articulação, para você poder, as pessoas poderem entender. A minha preocupação era, rapaz, ele vai falar tão rápido que o cara não vai nem entender o que ele está falando. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência lá, primeiro na parte do curso presencial, porque lá no curso é assim, né? A gente tem a parte online e tal. Fala um pouquinho da parte online e das mentorias. Você participou de alguma mentoria ou só assistia? Como é que você fazia? Então, as mentorias eu assistia na minha casa, na televisão. Então, eu não era aquela pessoa que participava de maneira ativa. Eu assistia as outras pessoas fazendo. Ficava meio que na minha zona de conforto. Desde a Argentina eu já fazia isso, quando eu morava lá ainda. Ficava assistindo você com as outras pessoas, a Ellen sempre participava, né? Aí eu ficava assistindo, mas eu não participava. Aí depois, na parte online, eu deixei para fazer a parte online do seu curso justamente depois que eu fiz o presencial, que foi justamente aquela revisão teórica. Eu começava a fazer, mas eu falava, não, vou me dedicar à estrutura do checklist, que ainda não está muito boa. A parte online, na parte da preparação online, foi decisiva também depois que eu fiz a parte prática, que eu comecei a fazer uma revisão teórica, que me deu muitos pontos e também me fez fixar muitos detalhes onde eu não tinha dado a devida importância nesse determinado momento. Agora, falando sobre um pouco a parte prática do curso que a gente fez lá, foi uma experiência muito boa. Primeiro eu conheci Maceió, que eu não conhecia, foi realmente um paraíso na Terra. Tenho muita vontade de voltar. E depois cheguei alguns dias antes para aproveitar um pouco a cidade. Depois, já quando começou o curso, no primeiro dia, quando você falou que as licitações seriam realizadas durante 6 minutos, eu falei, impossível, a minha anamnese dura 6 minutos. Então, eu fiquei, falei, não sei se eu confio muito se eu vou conseguir. Nas primeiras estações, eu lembro que a primeira estação que eu fiz foi de invaginação intestinal. Aí, a primeira estação que eu demorei aproximadamente 6 minutos para dar o diagnóstico. E eu já fiquei assim, meu Deus, não vai dar tempo, vai ser, um dia jogado fora, que eu não vou conseguir aproveitar, porque meu estilo de estudo, minha adaptação é diferente. E já nas outras estações eu fui entendendo que eu tinha que falar muito rápido, que eu tinha que aumentar a minha velocidade e que eu tinha que fazer as perguntas mais pontuais e direcionadas possível para conseguir pontuar. Então, eu fui adaptando isso no desenvolver das estações e já quando chegou no segundo dia eu já tive um aproveitamento muito melhor, no terceiro dia, então, melhor ainda, foi até que a gente fez a nossa estação lá presencialmente, que eu fiz a estação de pericardite aguda em 4 minutos, né? Sendo que eu não estava conseguindo fazer uma estação completa, já consegui reduzir bastante o tempo. E foi depois disso que eu peguei a velocidade que eu precisava, adaptar bem essa estrutura do esqueleto que é rígida,
de uma maneira flexível para as estações, eu consegui ter um desenvolvimento muito melhor em todas as partes do meu estudo. Entendi. Porque o negócio, que a pessoa não entende, é que é um esquema. Como a gente falou, desde o começo você falou também, é um esquema. Eu sempre falo isso e é a verdade, eu vou sempre falar isso. Não adianta você ir para a prova do Revalida com conhecimento. Conhecimento é importante para você sair das situações, mas o primeiro é o molde. Você tem que ter aquele molde, o esqueleto. Você vai fazer aquele passo a passo, ali vai lhe tranquilizar, você vai desenvolver. O ator começa a responder as coisas que você pergunta, aí você fica em paz. Aí você diz, poxa, velho, tá dando certo. Porque a pior coisa, que foi o que eu passei na minha primeira tentativa da prova, que é isso que eu sou frustrado naquela época, era perguntar e o cara não respondeu o que eu imaginava. É muito ruim, essa sensação é horrível. Aí quando o cara vai para a prova, pergunta e o cara responde, aí o cara diz, tô indo no caminho certo. E tem um jeito certo, né, de você perguntar, como você falou. Aí o cara começa, eu tenho muitos alunos também que fazem isso. O cara vai lá, aí pega, aí acrescenta um monte de coisa, cada pergunta que não faz sentido nenhum, o cara colocar no checklist, né? Aí, sei lá, o cara vai perguntar e pergunta sobre o seguro social do cara. Não tem nada a ver o cara fazer uma pergunta. Não, 5 perguntas. Nome, idade, é casado, tem filhos e qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua ocupação, a ocupação. Você vê, eu não sei nem falar em ordem diferente. Eu só sei falar se for na mesma ordem. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua ocupação? Você é casado, você tem filhos? Eu só consigo assim. Porque é memorizado. Se for memorizado, vai tudo tranquilo. Como foi estar com atores? Porque você falou, você treinava em casa com diferentes colegas de diferentes locais, tinham diferentes experiências, mas lá você tinha um ator que não era médico, não sabia nada, não lhe ajudava, e que você tinha que extrair dele, e muitos deles erravam, e eu faço questão que ele erre, porque isso que vai acontecer lá, eu não corrijo o erro de ator, eu boto o ator para errar mesmo. Como foi a experiência? Então, depois que eu cheguei em Uberlândia, eu comecei a estudar também junto com o Heitor, que a gente fez faculdade junto, a gente continuou. Então, a gente começou a estudar um pouco junto, então a gente tinha um pouco de noção como que era presencialmente. Tipo, de estar na frente de outra pessoa, porque antes era sempre virtual. Mas não era nada parecido estar com um ator. Porque no amigo a gente fala, nossa, como que era mesmo? E a pessoa te ajuda. Ou às vezes ela te dá, por ser da medicina, às vezes você fala assim, você dá com icterícia, e a pessoa entende, um ator não vai entender que, por exemplo, icterícia é a pigmentação amarela da pele. Então, esse tipo de coisa assim foi um grande choque na hora da prova, na hora do curso. Porque às vezes eu estava muito mecanizado, e foi justamente para isso que eu estudei, para estar bem mecanizado, fazer igual você. Se eu colocar o play na minha cabeça, eu consigo fazer a estação todinha sem interação com o ator, porque eu decorei tudo muito bem, o que tinha que ser feito, e não fugir da minha ordem. Era isso que eu tinha que fazer em todos os momentos, em todas as minhas estações, eu queria seguir essa ordem. Então, quando chegou com os atores, eu tinha muita dificuldade, porque às vezes eu queria fazer muitas perguntas, às vezes eles tinham uma resposta para me dar, mas eu os interrompia. Depois, eu fazia uma pergunta e ele enfrentava com não consta no script, não consta. E falava, meu Deus, estou indo no caminho todo errado. Mas aí eu percebia que tipo, não importava se eles me respondessem ou não. O importante era se eu perguntei para ser pontuado ou não. Então, muita gente às vezes tinha dificuldade. Eu lembro que assim, a gente comentava depois das estações, o ator não me falou tipo, a característica da dor. Mas tipo, isso é irrelevante. Tipo, não vai definir tanto o seu diagnóstico, a sua conduta, por uma característica ou uma resposta que o ator falou não consta. E o que eu enfrentei de maior dificuldade no curso foi as estações onde não seguia totalmente o esqueleto. Eu não estava preparado para isso. Eu estava preparado para seguir o esqueleto. Por exemplo, na estação onde tinha o síncope, onde tinha a mulher que tinha uma eclâmpsia, eu ficava tipo, meu Deus, eu volto para a prática onde eu fazia igual com os meus pacientes, ou eu sigo o esqueleto, e eu ficava nisso, sabe? Tipo, eram sempre estações onde eu tinha muita dificuldade, ou fazer um exame físico, realiza um exame físico agora, olhe para a câmera e faça o exame físico, e falava, meu Deus, o que eu faço? E eu ficava nessa dúvida, sabe? E foi justamente onde eu consegui ganhar confiança nessas estações também, foi diferencial nessa parte, para eu ganhar confiança nessas estações também, saber. E por mais que fuja do padrão que a gente está treinando, tem um padrão para se cumprir. Então, foi algo assim também que eu consegui ficar mais mecanizado e um pouco mais preparado em relação a isso. Mas, em relação aos atores, é exatamente igual aconteceu no curso, onde os atores, às vezes, não respondiam as perguntas como deveria, ou esqueciam, ou mudava a ordem, ou te interrompia. Aconteceu durante a prova. Então, não tenho nada para reclamar, senão que eu sinto que eu fui muito bem preparado durante a prova. Eu entrava na sala
quando eu tocava o apito para entrar na sala, na prova da revalida, parecia que eu estava entrando lá no quarto junto com os atores lá em Maceió. Então, assim, foi exatamente igual eu planejei isso, eu consegui desenvolver durante a prova. Agora, interessante, né? Você vê como a gente é. Mas essas coisas, quando a gente está no começo, quando eu estava fazendo o curso nas primeiras vezes, me preocupava. E eu fui percebendo coisas durante as vezes que eu fazia. Como você falou, quando você vai fazer qualquer curso, pode fazer, meu amigo. Você que está assistindo essa live, faça milhares de cursos. Você vai perceber que lá é uma estação perfeita. O que é a estação perfeita? O ator é bem treinado, ele vai responder exatamente o que você pergunta, vai responder até coisas que não estão no script. Por quê? Porque ele tem uma estação perfeita, como se fosse um paciente da vida real. Lá na prova do Revalida não é assim. O ator é aquele cara que é preparado de manhã para fazer o negócio de meio-dia. Ele chega lá de manhã, lê aqui o caso e vai fazer meio-dia o paciente. Sorte, ele só tem um paciente nesse dia, então dá para ele desenvolver bem. Lá no curso, para os meus atores, eles fazem 2 pacientes por dia. Então ainda é pior, porque o cara vai ter que pegar aquela estação pronta ali e ele vai ter que desenvolver. É lógico que eles fazem todas as vezes. A gente acrescenta só uma estação para cada dia, né? Basicamente repete algumas estações, mas é isso. Tem o fator surpresa até para o ator. Não é nada perfeito, é tudo improvisado. A primeira vez que eu fiz, acho que foi a segunda vez, segundo ano que eu fiz, um aluno chegou para mim, do mesmo jeito que você está falando. A atriz me respondeu errado. Eu perguntei uma coisa e quando eu fui ver no checklist estava errado. Aí eu disse, exatamente o que eu queria que acontecesse. Agora, quando você leu lá no começo, o que estava? Estava desse jeito. E o ator te respondeu o quê? Me respondeu o contrário. Eu disse, pronto, então você vai fazer exatamente isso. Agora você aprendeu. Você vai seguir o que está escrito. Não importa o que o ator fala. O ator é só para você ganhar pontos com as suas perguntas, não com o que ele responde. E aí eu perguntei para ela, você conseguiria fazer a estação sem a resposta do ator? Ela disse, sim, normal. E eu consegui. Eu disse, então tá maravilhoso. Não importa o que o ator fala, importa o que as armas que você tem para jogar. Uma das coisas que eu achei interessante também agora na última prova, que já vinha essa tendência, é que agora eles limitaram o número de exames e disseram na primeira folha onde você estava, qual eram os recursos que você tinha. Como foi esse impacto? Mudou muita coisa? Foi difícil? Ou você conseguiu se adaptar bem a essas novas características da prova? Para ser bem sincero, eu não vi diferença nenhuma, não, porque era justamente o que eu estava estudando. Eu tentava seguir a ordem das tarefas, eu tentava solicitar os exames baseado na queixa principal do paciente, o que eu tinha interpretado do exame físico. Então, assim, minha primeira estação foi justamente clínica médica, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eu já entrei naquela estação e eu comecei a fazer exatamente, eu vi lá, pedia para seguir a ordem e pedia para limitar a quantidade de exames que eu ia solicitar. Então, eu comecei a fazer a estação como se não tivesse nenhuma alteração e fui solicitando, assim, foi tudo dando certo, encaixou tudo como eu tinha estudado. Foi uma estação muito polêmica, né, onde as pessoas não conseguiram dar o diagnóstico. Eu já, pelo contrário, eu já senti que eu entrei com o pé direito já na prova, sabe? Já consegui dar o diagnóstico, dei o tratamento medicamentoso, a ablação cirúrgica, consegui desenvolver bem. Então, eu já fui para outra estação, assim, tô indo muito bem, sabe? E foi uma coisa assim que, de verdade, durante a prova não me afetou em nada essas novas alterações, porque eu estava preparado já fazendo exatamente igual era solicitado. Organizar o que eu fosse fazer baseado nas tarefas, solicitar a quantidade de exames que eu achava necessário, então não me afetou muito nessa questão, não. Você vê, né? Quando estava lá no curso, eu sempre dizia assim, galera, faça na ordem, porque se você não fizer na ordem, vai perder ponto. Agora, tinha lá um ponto que era, solicitou as coisas na ordem adequada, né? Ou seja, começou com a anamnese, fez o exame físico e tal, tinha que fazer os itens na ordem certa. Se fizesse desordenado, perdia esse ponto. Você vê que a gente já treinava assim e a maioria das pessoas fazem desordenado, não tem jeito. Mas é uma coisa que a gente já chamava atenção. Mas agora vai ser obrigatório, porque agora a gente sabe que tem esse item lá que vai pedir para fazer de forma ordenada. Me fala, quando você chegou lá na prova, você desenvolveu bem o esqueleto e tal, teve alguma coisa que te surpreendeu ou foi tudo tranquilo do jeito que você se preparou? Não, inclusive foi justamente numa estação de pediatria, aconteceu um imprevisto com a chefe de estação. Eu estava realizando a prova, aí eu peguei e solicitei o exame físico. Ela me entregou um papel, quando ela terminou a sua solicitação, me entregou um papel
Quando eu vi um papel, tinha milhares de informações do papel, que eu acho que eram as instruções para a chefe de estação realizar a prova. Tipo, o que ela deveria fazer, como que ela deveria se portar. Quando eu peguei o papel, eu vi que tinha muita informação, ela falou assim, não me entrega esse papel, não. Aí eu tive que devolver o papel para ela e eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, tem mais, então tem mais um impresso que eu tenho que solicitar. E fiquei com isso, e fui fazendo a prova, e eu solicitava tomografia, ressonância, e tentava pegar aquele impresso que estava junto com ela, e eu falava, gente, não tem como, não é isso. E fiquei com isso, sabe? Terminei a estação que eu, como deveria, demorei aproximadamente 7 minutos para fazer, e falei, gente, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que está errada. E eu comecei a voltar, aí eu voltava lá na anamnese, voltava no exame físico, aí eu depois voltava tipo, na parte de exames hipótese diagnóstica, exame complementar, eu tentava fazer tudo de novo para ver se eu conseguia pegar aquele impresso. Então foi justamente isso que me fez perder uma estação que eu perdi o ponto da organização, foi essa, porque eu tentei me adaptar novamente. Por causa de um erro por causa de um erro da equipe, no caso. Isso. E a questão lá, assim, eu lembro que quando antes de fazer a primeira fase, eu comecei a assistir todos os vídeos da experiência das pessoas aqui do seu canal. Eu maratonei todo mundo. Eu lembro que tinha um rapaz, eu não lembro, acho que o nome dele era Breno. Ele falava que quando ele saía de uma estação e ia para outra, ele fazia esse movimento, tipo assim, tirei essa informação. E eu, na hora da prova, eu fazia exatamente isso. Quando eu terminava uma estação, eu tomava um pouco de água e fazia assim, pronto, passou, acabou, agora é uma nova estação, um novo momento, e me ajudou demais, porque eu não levava aquela pressão da estação anterior para a próxima estação, porque quando você leva essa carga, você já chega no momento que você já está tipo, meu Deus, fui mal, tem que recuperar nessa, aí você fica muito nervoso, muito tenso, acaba se prejudicando, enrolando tudo. Lógico. Então foi essas coisas, e a outra coisa também que eu assim, vi que sai um pouco fora lá era algumas coisas, por exemplo, nas tarefas, por exemplo, interpretar ultrassonografia, ou eu solicitava um impresso, eles me entregavam, eu tinha que solicitar de algumas maneiras diferentes para eles me entregarem, e foi basicamente isso, assim, foi uma experiência muito boa, fiz na cidade de Uberlândia, de onde eu sou, foi muito bem organizado, muito bem assim, estruturado, o pessoal ajudava bastante, os atores, assim, às vezes davam umas dicas muito boas, sabe, né? Tipo, você tá indo por aquele caminho, eles ficavam, tipo, é isso mesmo, tem que ser dessa maneira aí, ou, por exemplo, eles faziam uma cara, tipo, não sei se é por aí não, sabe, mas foi uma experiência muito boa na hora de realizar a prova. Me conta. Agora, falando um pouquinho sobre a questão das dicas. Segunda fase, você falou das dicas da primeira fase, como você se preparou. Se você tivesse que ensinar uma pessoa a aprovar na segunda fase, primeira fase já passou. Quais são as dicas importantes para quem está se preparando para a segunda fase do Revalida? Primeira coisa que é muito importante é você conhecer a prova. E você vai conhecer a prova baseada na experiência das outras pessoas. Você lê o edital e conversa com pessoas que já fizeram a prova. Porque cada um vai ter uma opinião diferente. E a partir disso você tem que montar a sua opinião. Então você tem que basear, por exemplo, no meu caso, que teve impresso errado, ou não te entregaram um impresso, ou teve algum problema, não sei, com algum ator que fez alguma coisa. Nas adversidades onde você vai montar a sua preparação. Então, as dicas que eu daria, a primeira coisa, conhecer bem o estilo da prova, saber muito bem o que você tem que fazer cada passo. Tudo que você tem que fazer quando você abre a porta, tem que estar tudo muito bem esquematizado na sua cabeça, para você não chegar lá e ficar perdido. Meu Deus, e agora o que eu faço? É uma prova onde tem muito pouco tempo, tem pouquíssimo tempo e muita coisa para ser feita. Então, você tem que estar muito robotizado, muito mecanizado. Eu sempre falo assim que o esqueleto que a gente aprende, esse esqueleto medular, ele tem que ser um esqueleto que ele é rígido, mas ele também é dinâmico e flexível, baseado nas pessoas e estações que você vai fazer. Então, você conhecer bem a prova, ter um esqueleto, estar preparado, ter resolvido muitos checklists para poder estabelecer a ordem que você vai fazer as coisas. Chegar um momento onde você, não importa qual que é o paciente que você tem na sua frente e nem qual que é o motivo de consulta, você conseguir finalizar uma estação sabendo ou não o diagnóstico, mas sabendo que ele vai ficar internado, ele vai fazer uma rotina de internação, tem que notificar ou não. Tudo isso são informações que, com a experiência de você treinar, ver as outras pessoas fazendo e saber que você precisa fazer isso, você internaliza e, às vezes, na hora da prova, você dá com muita dificuldade, erra um diagnóstico, mas vai muito bem na hora da prova. E não deixar se limitar por essa prova ou por a experiência do outro, que, me faltou 0,25, me faltou 1/10, me faltou 1 ponto, 5 pontos, que isso aí não define ninguém como bom ou mau médico, isso é uma prova, e a gente tem que entender que a gente está lá para aprovar essa prova e mecanizar o máximo possível. Quanto mais informações você tiver decorado e você conseguir falar sem nenhum tipo de tropeço e de maneira mais fluida possível, mais pontos você consegue garantir no final quando você vai corrigir. E é justamente quando a gente sai da nossa estrutura, do que a gente está preparado, que a gente
começa a ver que está sendo a diurese e a catarse do paciente, por exemplo, e a gente acaba perdendo os pontos por causa disso. Entendi. Você vê, né? Uma coisa que, por exemplo, que eu não tinha nunca parado para pensar na estrutura da prova, mas que cada vez mais está acontecendo também. Hoje em dia, ele faz assim, ó, nas provas agora, ele está bem estruturadozinho. Aí ele faz assim, toda vez que você termina de fazer o exame físico, o ator pergunta para você, doutor, o que é que eu tenho? Ele quer que você dê a hipótese diagnóstica. Para você dizer assim, eu estou suspeitando que você tem apendicite aguda, mas eu vou precisar fazer alguns exames para poder confirmar o diagnóstico. Ele toda vez, toda estação de cirurgia, toda estação, ele sempre faz isso. E aí, lendo os checklists, você começa a perceber. Assistindo também algumas pessoas que fizeram, você começa a entender que é isso que ele quer, que você faça uma hipótese diagnóstica. Aí depois que você faz, ele diz, pronto, agora fiz os exames, agora eu vou confirmar o diagnóstico. O diagnóstico realmente é apendicite aguda. Então você vê, interessante como essas coisinhas a gente só aprende vendo os checklists, analisando as provas, vendo pessoas fazerem a prova. E aí a gente vai cada vez mais se estruturando na forma que o Revalida quer, né? Que é diferente da residência, diferente de qualquer coisa. Quando eu comecei a estudar, eu estudava por checklist de residência. Mas não tinha nada a ver. Nada. Não tem nada a ver. É a mesma estrutura, mas as coisas que pontuam são outras coisas. Como a prova de residência, agora eu estou estudando para a residência, né? E na residência, o cara, quando vai fazer a questão, ele já diz o diagnóstico. O paciente tem apendicite aguda. Aí começa a falar da epidemiologia. Faz 5 alternativas de epidemiologia para você saber sobre a apendicite aguda. Não é para você dar diagnóstico, não é para você dizer o tratamento. Você vê que o foco é totalmente diferente. A mesma coisa vai acontecer na prova prática. Ele vai, talvez, se importar que você entenda de algum dado epidemiológico que você tem que fazer lá na hora. Doutor, muito legal conversar com vocês, saber a sua experiência. Conversando com vocês, eu aprendo muito sobre a experiência de vocês e como melhorar a questão do ensino, né, sobre a prova. Me conta agora, só para a gente, antes da gente terminar a nossa entrevista, quais são os próximos passos? O que é que você imagina fazer agora? Você falou para mim no começo que estava com a questão da documentação. O que é que você está fazendo em relação para a galera entender que depois da prova, agora que começa a bagaceira, porque vai ter um monte de coisa. O que é que você está fazendo agora e o que é que você pretende nesse ano ainda? Então, é bem angustiante, viu? Depois que a gente passa, a gente pensa assim, tira esse peso grande que é a aprovação, mas vem outros passos que são tão complicados quanto o momento da prova. Nesse momento agora, eu já entreguei meus documentos, a gente espera, sai o resultado, que foi dia 4 de dezembro que a gente fez a prova, o resultado final saiu, acho que dia 29 de março, muito tempo depois. Então, você fica aí nessa angústia de esperar o resultado. Depois disso, a gente tem que fazer a própria... escolher qual que é a universidade que a gente vai fazer. Eu escolhi a Universidade Federal de Uberlândia, que é aqui da minha cidade mesmo. Somos só 4 pessoas que escolhemos lá. 2 pessoas já têm o diploma já revalidado, já está tudo pronto. Já fizeram a matrícula no CRM. E eu e o Heitor ainda estamos esperando para pegar esse diploma, essa apostila de revalidação, para dar entrada no CRM. Nesse momento agora, meu objetivo é trabalhar durante esse final de ano e no próximo ano já começar a residência. Eu quero assim já entrar, me dedicar agora nesse último período, tanto para fazer uma reserva financeira, tanto para começar a residência no próximo ano já. Vai fazer residência de quê? Quero fazer cirurgia. Muito bem. Quer ser o cirurgião de alguma coisa específica? Cirurgia geral? Torácica? Não, por enquanto, eu gosto muito da parte de urgência e emergência, sabe? Então, acho que, não sei, cirurgia do trauma, algo que tem mais movimento e adrenalina envolvido. Você quer ser ortopedista, então, basicamente. Porque trauma, fraturas, ou então... Cirurgia do trauma tem muita coisa. Muita coisa, né? Parte do tórax, abdômen. Muito bem, doutor. Quero lhe agradecer pela sua participação, lhe parabenizar mais uma vez pela sua aprovação. Não é fácil aprovar no Revalida. É simples, a gente sabe que é simples, mas não é fácil. Tem uma carga emocional muito grande, é uma reviravolta, um carrossel de emoções. Então, eu quero lhe parabenizar. E queria que você desse suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Perfeito. Eu primeiramente gostaria de agradecer muito essa aprovação. Sem dúvida, se não fosse o seu curso, a preparação que eu tive, não só durante o curso que eu contratei, senão durante todo o ano, tanto das lives, desde o primeiro momento onde eu tive contato com o WhatsApp, já comecei a internalizar essa ideia de fazer o Revalida. Você sempre esteve presente, me acompanhou durante todos esses processos. Foi o único curso que eu fiz para a prova prática e me ajudou muito. E sem o curso de vocês, eu não estaria onde eu estou hoje, consegui alcançar o meu objetivo de vida, que era justamente esse.
A minha mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que isso se trata somente de uma prova. Eu conheço muitas pessoas que estão há anos e são brilhantes médicos, mas não conseguem aprovar justamente por não entender o mecanismo que a gente deve desenvolver na hora da prova. Saber que na hora da prova, além da gente estar muito bem treinado, muito bem acondicionado sobre estrutura, sobre tudo isso, tem fatores externos que podem influenciar. Isso não te faz um pior médico, nem te faz um pior ser humano. O fracasso está aí para a gente comemorar bem o sucesso. Então, para todos que estão nesse processo aí, que vão iniciar ou já estão se preparando, eu gostaria de desejar boa sorte e que somos todos vencedores somente por ter tido essa decisão de tentar. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo por ter me ajudado, a minha família por sempre ter apoiado e nunca ter desacreditado de mim. Muito obrigado, Rafael, e toda a equipe do Tips Revalida aí pela experiência que eu tive com vocês. Valeu, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Você, meu amiguinho que assistiu aqui, eu espero que tenha aprendido o máximo de coisa que a gente quis passar aqui para você da experiência do doutor Bruno. E Papai do Céu abençoe todos vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário maroto. Tchauzinho para vocês e até o próximo Podcast Revalida. Tchau.